Dogma e Ritual de Alta Magia, primeira parte, Dogma, capítulo 13. Num. N. A necromancia. Ex ipsis mors. Já dissemos que na luz astral se mantêm as imagens das pessoas e das coisas. É também nessa luz que podem ser evocadas as formas daqueles que já não estão no nosso mundo, e é por seu intermédio que se verificam os mistérios tão contestados quanto reais da necromancia. Os cabalistas que discorreram sobre o mundo dos espíritos simplesmente se referiram ao que viram em suas evocações. Eliphas Levi Zahed, que escreve este livro, evocou e viu. Digamos, primeiramente, o que os mestres escreveram a respeito de suas visões, ou de suas intuições, naquilo que eles denominavam a luz da glória. Lê-se no livro hebraico da Revolução das Almas, que há almas de 3 classes: as filhas de Adão, as filhas dos anjos e as filhas do pecado. Há também, segundo o mesmo livro, 3 classes de espíritos: os espíritos cativos, os errantes e os livres. As almas são enviadas aos pares. Há, portanto, almas de homens que nascem viúvas e cujas esposas estão retidas como cativas por Lilith e por Naemad, as rainhas das estriges. Essas são as almas que têm de expiar a temeridade de um voto de celibato. Assim, quando um homem renuncia desde a infância ao amor das mulheres, torna escravo dos demônios da perversidade a esposa que lhe estava destinada. As almas crescem e se multiplicam no céu, assim como os corpos na terra. As almas imaculadas são as filhas dos beijos dos anjos. Nada que não proceda do céu nele pode entrar. Depois da morte, o espírito divino que animava o homem retoma sozinho ao céu e deixa sobre a terra e na atmosfera 2 cadáveres, um terrestre e elementar, o outro aéreo e astral, um já inerte e o outro animado, ainda pelo movimento universal da alma do mundo, porém destinado a morrer lentamente, absorvido pelas forças astrais que o produziram. O cadáver terrestre é visível, o outro é invisível aos olhos dos corpos terrestres e vivos, e somente pode ser percebido pelas aplicações da luz astral ao translúcido, que comunica suas impressões ao sistema nervoso e afeta assim o órgão da vista, até fazer ver as formas que foram conservadas e as palavras que estão escritas no livro da luz vital. Quando o homem viveu bem, o cadáver astral evapora como uma nuvem de incenso, ascendendo a regiões superiores. Contudo, se o homem viveu como um criminoso, seu cadáver astral, o qual o mantém prisioneiro, busca os objetos de suas paixões e pretende retomar a vida. Atormenta os sonhos das jovens, ou se banha no vapor do sangue derramado, e se arrasta pelos arredores dos lugares onde foram vividos os prazeres de sua vida. Vela, demais, pelos tesouros que deixou enterrados. Consome-se em dolorosos esforços para construir órgãos materiais e reviver. Todavia, os astros o aspiram e o absorvem. Experimenta o enfraquecimento de sua inteligência, sua memória se perde lentamente, todo o seu ser se dissolve. Os antigos vícios lhe aparecem e o perseguem sob figuras monstruosas que o atacam e devoram. O desgraçado perde assim sucessivamente todos os membros que lhe serviram para suas iniquidades. Depois, morre pela 2ª vez e para sempre, porque perde então sua personalidade e sua memória. As almas que devem viver, mas que não se encontram completamente purificadas, permanecem mais ou menos cativas no cadáver astral, onde são queimadas pela luz ódica, que procura absorvê-lo para si e dissolvê-lo. É para se desprender desse cadáver que as almas que sofrem entram algumas vezes nos vivos
e permanecem em um estado que os cabalistas chamam de embrionato. Esses são os cadáveres aéreos que, mediante a necromancia, evocamos. São lavas, substâncias mortas ou moribundas com as quais é estabelecida a relação. Ordinariamente são capazes de falar, mas nada mais do que pelo zumbido de nossos ouvidos produzido pelo abalo nervoso a que me referi, e não raciocinam usualmente, a não ser refletindo nossos pensamentos ou nossos sonhos. Entretanto, para ver essas estranhas formas é preciso pôr-se em um estado excepcional, que tenha algo do sono e da morte, ou seja, é preciso magnetizar a si mesmo e atingir uma espécie de sonambulismo lúcido e desperto. A necromancia obtém, portanto, resultados reais, e as evocações da magia são capazes de produzir visões verdadeiras. Já afirmamos que, no grande agente mágico, que é a luz astral, são conservadas todas as marcas das coisas, todas as imagens formadas, seja por raios, seja por reflexos, e é nessa luz que aparecem nossos sonhos. Essa é a luz que embriaga os alienados e arrasta seu juízo adormecido à perseguição dos mais estranhos fantasmas. Para ver sem ilusões nessa luz, é preciso saber afastar os reflexos por meio de uma vontade poderosa, e atrair para si apenas os raios. Sonhar desperto é ver na luz astral, e as orgias do sabá narradas por tantas bruxas em seus processos criminais não se afiguravam a elas de outra maneira. Com frequência, as substâncias e as preparações empregadas para lograr esse resultado eram horríveis, como veremos brevemente no ritual. Contudo, os resultados jamais eram duvidosos. Viam-se, escutavam-se, apalpavam-se as coisas mais abomináveis, mais fantásticas e mais impossíveis. Já retomaremos a esse assunto no capítulo 15. Limitar-nos-emos aqui à evocação dos mortos. Na primavera de 1854, dirigi-me a Londres para fugir a sofrimentos íntimos e me dedicar sem qualquer distração à ciência. Possuía cartas de apresentação para figuras eminentes que estavam desejosas de revelações relativas ao mundo sobrenatural. Visitei várias dessas pessoas e nelas descobri misturado a muita cortesia um grande fundo de indiferença ou de superficialidade. A única coisa que me pediam era prodígios, nem mais nem menos, como se tratasse de um charlatão. Encontrava-me um tanto desanimado porque, a bem da verdade, longe de estar disposto a iniciar os outros nos mistérios da magia cerimonial, experimentara sempre no que me dizia respeito temor diante das suas ilusões e fadigas. Por outro lado, esse tipo de cerimônias requer um material dispendioso e difícil de ser reunido. Concentrei-me assim no estudo da alta cabala e esqueci os adeptos ingleses, até que um dia, ao retornar ao meu hotel, encontrei uma correspondência para mim. A correspondência continha a metade de um cartão cortado transversalmente, em cuja frente reconheci logo o signo do selo de Salomão, e um papel bastante pequeno, no qual estava escrito a lápis: amanhã às 3 horas, diante da abadia de Westminster, vos será apresentada a outra metade do cartão. Compareci ao local citado. Havia uma carruagem estacionada na praça. Tinha, sem qualquer afetação, meu fragmento do cartão à mão. Um serviçal aproximou-se respeitosamente de mim e fez-me um sinal abrindo-me a porta da carruagem. Dentro desta, havia uma senhora vestida de negro, chapéu sobre o rosto coberto por um véu espesso. Essa senhora fez-me sinal para que entrasse na carruagem, exibindo-me a outra metade do cartão que eu recebera. Entrei e a porta do coche foi fechada. O coche se pôs em movimento e, tendo a senhora erguido o véu, pude constatar que me achava diante de uma pessoa de idade, sobrancelhas cinzentas,
olhos extremamente negros, vivos e estranhamente fixos. Sir, disse-me, com um sotaque inglês bastante pronunciado. Sei que a lei do segredo é estrita entre os adeptos, mas a amiga de Sir B.L., que vos viu, está ciente de que solicitaram do Senhor experiências e que vos recusastes a satisfazer tal curiosidade. Talvez não possuais as coisas necessárias. Vou vos mostrar um gabinete mágico completo. Entretanto, vos solicito, acima de tudo, o mais inviolável segredo. Se não tiver essa promessa do Senhor por vossa honra, darei ordem para que vos conduzam à vossa casa. Fiz a promessa que me exigia, e sou fiel a ela, não declarando o nome, nem o nível social, nem o domicílio dessa senhora, em quem reconheci imediatamente uma iniciada, não exatamente de primeira ordem, mas de um grau muito elevado. Entretivemos amplas e extensas conversações, durante as quais ela insistiu sempre na necessidade de práticas para completar a iniciação, e indicou-me uma coleção de trajes e instrumentos mágicos e até me emprestou alguns livros raros dos quais eu necessitava. Em seguida, estabeleceu que eu empreendesse em sua casa a experiência de uma evocação completa para a qual me preparei durante 21 dias, observando escrupulosamente as práticas indicadas no 13º capítulo do ritual. Minha preparação findara em 24 de julho. Tratava-se de evocar o fantasma do divino Apolônio de Tiana e interrogá-lo a respeito dos 2 segredos, um que dizia respeito a mim exclusivamente e outro que interessava a dama em questão. Essa devia assistir, a princípio, à evocação, acompanhada de uma pessoa de confiança, porém, na última hora, tal pessoa teve medo, e como o ternário ou a unidade são rigorosamente necessários para os ritos mágicos, fui deixado só. O gabinete, preparado para a evocação, fora construído em uma pequena torre, e lá foram colocados 4 espelhos côncavos, uma espécie de altar com cimo de mármore branco e circundado por uma corrente de ferro imantado. Sobre o mármore branco estava gravado e dourado o signo do pentagrama, tal como é apresentado no início do 5º capítulo desta obra. O mesmo signo estava traçado em diversas cores sobre uma pele branca de cordeiro inteiramente nova, que se achava estendida no altar. No centro da mesa de mármore havia um pequeno fogareiro de cobre com carvão de madeira de álno e de loureiro. Outro fogareiro estava colocado diante de mim sobre um tripé. Eu estava vestido com uma túnica branca, muito semelhante à alva dos sacerdotes católicos, porém mais larga e mais comprida, e tinha na cabeça uma coroa de folhas de verbena entrelaçadas por uma pequena corrente de ouro. Em uma mão envergava uma espada nova e na outra o ritual. Acendi os 2 lumes com as substâncias exigidas e preparadas e iniciei primeiramente em voz baixa as invocações do ritual. A fumaça espalhou-se e as chamas fizeram os objetos que iluminavam vacilar e depois se apagaram. A fumaça elevava-se, branca e morosa, sobre o altar de mármore, e me pareceu experimentar um ligeiro abalo, como se fosse um tremor de terra. Sentia um zumbido nos ouvidos, e meu coração batia fortemente. Voltei a lançar alguns ramos e perfumes nos fogareiros, e quando a chama se elevou, vi claramente diante do altar uma figura de homem maior que o tamanho natural, que se decompunha e se apagava. Recomecei as evocações e me coloquei em um círculo que traçara previamente entre o altar e o tripé. Vi então se aclamar pouco a pouco o fundo do espelho que se achava diante de mim, atrás do altar, e uma forma esbranquiçada desenhou-se nele, aumentando de tamanho e parecendo aproximar-se gradativamente.
Chamei 3 vezes, Apolônios, fechando os olhos, e quando os abri, o homem se achava diante de mim, envolto completamente em uma espécie de lençol que me pareceu mais cinzento do que branco. Seu rosto era delgado e estava triste e sem barba, fato que não correspondia de modo algum precisamente à ideia que eu havia formado em princípio de Apolônio. Experimentei uma sensação incomum de frio e quando abri a boca para interpelar, o fantasma foi-me impossível articular um único som. Pus então a mão em cima do signo do pentagrama e dirigi para ele a ponta da espada, ordenando-lhe mentalmente, por meio desse signo, que não me assustasse e me obedecesse. Em seguida, a forma se tornou mais confusa e desapareceu subitamente. Ordenei-lhe que retornasse, e então senti passar próximo de mim como se fosse um sopro, e algo que tocou minha mão, que empunhava a espada, senti imediatamente o braço como se estivesse dormente até o ombro. Deduzi que a espada ofendia o espírito, e a finquei pela ponta no interior do círculo perto de mim. A figura humana reapareceu imediatamente, mas senti uma debilidade tão grande nos ombros e a iminência tão repentina de um desfalecimento que dei 2 passos para sentar-me. Ao me sentar, caí em uma espécie de torpor profundo, acompanhado de sonhos dos quais não restou, ao despertar, senão uma lembrança confusa e vaga. Durante muitos dias, meu braço permaneceu dormente e dolorido. A figura não havia se dirigido a mim por palavras, mas me parece que as perguntas que tinha de fazer-lhe haviam se respondido em meu espírito. A pergunta da senhora, uma voz interior respondia em mim, morto. Tratava-se de um homem do qual desejava ter notícias. Quanto a mim, queria saber se a aproximação e o perdão seriam possíveis entre 2 pessoas nas quais eu pensava, ao que o mesmo eco interior respondia implacavelmente, mortas. Narro aqui os fatos tais como ocorreram. Não os imponho a fé de ninguém. O efeito dessa experiência em mim foi algo extraordinário, algo inexplicável. Já não era o mesmo homem. Algo de outro mundo passara por mim. Não me sentia alegre nem triste, mas experimentava um encanto singular pela morte, sem sentir, contudo, qualquer desejo de me suicidar. Analisei cuidadosamente o que experimentara e, apesar de uma repulsa nervosa, muito acentuadamente sentida, repeti 2 vezes a um intervalo de apenas alguns dias, e mesmo o experimento. Os fenômenos que se produziram dessas vezes diferem muito pouco do que acabo de narrar e devo suprimi-los para não tornar excessivamente extensa a narração. Entretanto, o resultado dessas 2 outras evocações representou para mim a revelação de 2 segredos cabalísticos que, se fossem conhecidos por todo o mundo, poderiam mudar em pouco tempo as bases e as leis de toda a sociedade. Deverei concluir disso que realmente evoquei, vi e tateei o grande Apolônio de Tiana? Não estou suficientemente alucinado para crê-lo, bem como não sou tão pouco sério para afirmá-lo. O efeito das preparações, dos perfumes, dos espelhos, dos espetáculos é uma verdadeira embriaguez da imaginação que deve operar vivamente sobre uma pessoa por si impressionável e nervosa. Não sei por quais leis fisiológicas vi e toquei. Afirmo unicamente que vi e toquei, que vi clara e distintamente, sem ilusões. E isso basta para crer na eficácia real das cerimônias mágicas. Aliás, considero tal prática perigosa e nociva. A saúde moral ou física não resistiria a tais operações caso se tornassem habituais. A dama idosa de que falei, e em relação à qual tive depois razões para me queixar, era uma prova disso, porque, apesar de negá-lo, não duvido que tivesse o costume de praticar a necromancia e a goetia. Por vezes se punha a proferir disparates sem conta, entregando-se em outras ocasiões a iras insensatas,
das quais com dificuldade podia atingir com a causa. Deixei Londres sem vê-la novamente, mas cumprirei fielmente o compromisso com ela e contraído de não revelar a ninguém, seja quem for, nada que possa permitir sua identificação ou até provocar alarme sobre essas práticas, às quais se dedica indubitavelmente com o desconhecimento de sua família, que é, suponho, bastante grande e ocupa uma posição muito respeitável. Há evocações de inteligência, evocações de amor e evocações de ódio. Porém, nada prova, mais uma vez, que os espíritos abandonem realmente as esferas superiores para conversar e se entreter conosco, sendo sim o contrário mais provável. Nós evocamos as lembranças que deixaram na luz astral, que é o receptáculo comum do magnetismo universal. É nessa luz que o imperador Juliano viu em outros tempos aparecer os deuses, embora velhos, enfermos e decrépitos. Nova prova da influência das opiniões correntes e creditadas aos reflexos desse mesmo agente mágico, que faz as mesas falarem e responde por golpes dados nas paredes. Depois da evocação que acabo de relatar, voltei a ler com atenção a vida de Apolônio, que os historiadores nos mostram como um tipo ideal de beleza e elegância antiga. Nessa leitura, pude saber também que Apolônio, nos derradeiros dias de sua vida, cortou a barba e padeceu longos tormentos na prisão. Essa circunstância que eu havia retido em outros tempos, sem nela pensar depois para me recordar, teria determinado talvez a forma pouco atraente de minha visão, que julgo tão somente o sonho voluntário de um homem desperto. Vi outras duas pessoas que é de pouca monta nomear, igualmente diferentes no seu aspecto e traje do que esperava ver. Recomendo a maior reserva àquelas pessoas que desejam devotar-se a esse tipo de experiências. O resultado destas são grandes fadigas e até, com frequência, desarranjos orgânicos bastante anormais que podem ocasionar enfermidades. Não encerrarei esse capítulo sem analisar nele a opinião pouco comum de alguns cabalistas que distinguem a morte aparente da morte real e que creem que raramente acontecem simultaneamente. Segundo dizem, a maioria das pessoas que foram enterradas estariam vivas e muitas outras, que se acreditam vivas, estariam mortas. A loucura incurável, por exemplo, seria para eles uma morte incompleta, porém real, que deixa o corpo terrestre sob a direção puramente instintiva do corpo astral. Quando a alma humana sofre uma violência que é incapaz de suportar, se separaria assim do corpo e deixaria em seu lugar a alma animal ou corpo astral, o que faz desses restos humanos alguma coisa menos viva de algum modo que o próprio animal. Reconhece-se, dizem os cabalistas, os mortos dessa espécie na extinção completa dos sentidos afetivos e de moralidade. Não são maus, mas tão pouco bons. Estão mortos. Esses seres, que são os fungos venenosos da espécie humana, absorvem tanto quanto podem da vida dos vivos. É por isso que a sua proximidade à alma se entorpece e sente-se frio no coração. Esses seres cadavéricos, se existissem, realizariam tudo o que se asseverava em outros tempos acerca dos lobisomens e dos vampiros. Não há seres junto aos quais nos sentimos menos inteligentes, menos bons e até às vezes menos honestos. Não é a sua proximidade que se extingue toda a crença e todo o entusiasmo, ligando-vos a eles por vossas debilidades, eles vos dominando por vossas más inclinações e vos fazendo morrer moralmente em meio a um suplício parecido ao de Mesêncio. São mortos que nós tomamos por vivos, são vampiros que nós tomamos por amigos.